CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior. Leremos o Evangelho e faremos a nossa prece. Antes, não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgados outros, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Mateus. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Envolva-nos, permitindo ainda, Senhor, que os nossos benfeitores estejam junto a nós, o altivo com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses irmãos, em nome do nosso Francisco Cândido Xavier, o responsável por estes estudos, junto com André Luiz, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, vamos lá. Nós estamos estudando a mediunidade, não é? Estamos no capítulo 9. Nós fomos, voltamos bem devagarinho e deu para entender, né, o que nós estudamos até agora. Então, vou dar continuidade aqui onde nós paramos. Como revelasse nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim. Acharam? Um instrutor, aqui que a gente parou? O instrutor fez breve interrupção e acrescentou. Ah, tá. Então vamos lá. Um instrutor, aqui, né? Fez breve interrupção e acrescentou. Compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Sim, respondi, entendera-lhe as observações, ponderando-lhes a magnitude. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, prosseguiu Calderaro, e sim do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará a causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção de tempo, de paciência. Então, o que ele está dizendo? A gente pode ver o fenômeno mediúnico, que é externo, mas o trabalho do médium é interno. Você tem que estudar, você tem que se conhecer, você tem que melhorar. Ele colocou aqui, na aula passada nós falamos. Eu vou ler de novo um pedacinho da aula passada, nessa mesma página lá em cima, ó. Naturalmente, né? Ouviram? Olha, eu vou voltar mais ainda, não tem problema, a gente vai conseguir acho que a gente consegue terminar, mas não tem pressa. Olha,
como revelasse nos olhos, na página 126, que é muito importante esse pedaço para a gente entender o seguinte, ó, reportando-nos ainda ao Cristo, acharam? Ó, reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência, nós falamos bem semana passada, abrindo caminho aos vales humanos. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Há milhões de seres humanos, encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envelhecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras, a que inermes se entregam. Outros tantos mantêm-se julgidos à carne e fora dela, na atividade desordenada e manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito, que os integre no quadro da lídima elevação. Subtraído o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Esse organismo, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Muita gente, no plano da crosta planetária, conjectura que o céu nos revista a túnica angelical, logo que baixado o corpo ao sepulcro. Isto, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos nestas considerações aos espíritos da estofa de um Francisco de Assis, nem a criatura extremamente perversas, uns e outros não cabíveis em nosso quadro. O Zenit e o Nadir da evolução terrestre não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos, que nos vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. E a realidade, meu amigo, é que todos nós que nos contamos por centenas de milhões não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do Supremo Superior, do suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto. Requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isto há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Sim, respondi. Entendera-lhe a observação, ponderando-lhe a magnitude. Então, antes da ponderação do André, vamos fazer um breve comentário do que nós lemos.
que semana passada a aula toda foi só nesse texto aí. Ficou bem mais fácil agora o entendimento. Então ele diz que milhões de criaturas, eu até lembro que eu falei agora bilhões, que ele escreveu na década de 1940, e a população da Terra quase que dobrou de lá para cá, né? Então, bilhões, se a gente pode se referir assim, de criaturas estão ligadas às paixões humanas, né? E os desencarnados ligados ainda ao corpo físico. Isso dificulta a percepção do espírito, ele está ligado às coisas baixas da vida. É como nós estudamos na obra anterior, lá nos Mensageiros. A gente vai e volta há milênios sem sair do lugar. Por quê? Não busca a elevação espiritual. Ele disse aqui, e essa condição é da maioria de nós. Ele não se refere a um Francisco de Assis, né, que já ultrapassou toda essa nossas dificuldades, a um espírito superior, nem a um que está começando, um espírito primitivo. Está falando de nós. E todos nós precisamos ainda da ajuda de um guia. No nosso caso, o anjo da guarda. Todos nós precisamos. Não prescindimos da ajuda desses espíritos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Aí ele está colocando aqui, compreendeu agora a questão da mediunidade? Então, se você quiser ser médium dos espíritos superiores, você precisa pensar na sua elevação. Você precisa estudar, você precisa se elevar, você precisa deixar as paixões de lado, você precisa buscar o equilíbrio, e isso é um processo paulatino. Se você quiser ser médium das forças inferiores, você não precisa fazer nada, é só ficar do jeito que está. E você não vai sair do lugar. Basicamente é isso, juntando o que nós estudamos na aula retrasada ainda. Tudo bem? Deu para se situar? Ponto. Aí começa a aula de novo. Não é serviço que possamos organizar da periferia para dentro, como ele disse. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará a causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção, de tempo, de paciência. É um processo, mas a gente precisa iniciar esse processo. Alguma pergunta, alguma colocação? Chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência à dedicada senhora, médium em processo de formação, que lhe vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa, com uma fortaleza e serenidade indispensáveis. Propiciando-me o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu: o caso é oportuno. Observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Marcava o relógio Então ele vai falar do animismo. Sabe o que é animismo? É o médium não está passando a mensagem do espírito, é da sua própria cabeça. Isso aqui é animismo, vem de anímico. Anímico vem de anima, anima vem de alma. Marcava o relógio precisamente 20 horas, quando penetramos confortável recinto. Várias entidades de nosso plano ali se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima, consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele, de início, informações condensadas que anotei contente. Fora igualmente médico, deixara a experiência física antes de concretizar velhos planos
dê assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila, zelara o bem geral quando lhe fora possível. Contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além-túmulo, receber a permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para esse fim, ali permanecia, interessado em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. Então, tinha um grupo de 11 médios que estavam ali estudando, desenvolvendo a mediunidade. E ele viu um monte de espíritos em torno dele, uma multidão de espíritos. E um deles se apresentou como médico e fez um resumo do que acontecia naquele ambiente. Como um homem foi um médico bondoso, agora estava ali trabalhando junto aos encarnados, e ele fez uma colocação, que é para a gente aqui. A gente não se transforma de um dia para o outro, mas esse contato ajuda a gente bastante a se melhorar, não é? A gente está estudando, a gente está trabalhando, a gente ouve as orientações do plano espiritual, a gente vai se melhorando paulatinamente. Vocês vejam que o mundo espiritual não é diferente do mundo terreno nas suas relações. Ele chega, ele é apresentado a pessoa, a pessoa dá as boas-vindas, faz um resumo. Chegou uma mocinha ali, uma jovem, com uma filha de 10 anos, a menina. Tímida, estava ali fora, eu abri a porta, aí ela disse, não, eu falei, pois não, pode entrar. Pode entrar? Eu falei, pode, claro. É a primeira vez que eu venho, eu moro aqui perto, eu queria saber como funciona a casa. O que foi que eu fiz? Vamos ali, os horários, os cursos, e como eu tinha que vir para cá, chamei a Ana. Ana, mostra a casa para ela, fala sobre os nossos trabalhos, seja bem-vinda, e vim para cá. Não é isso que a gente tem que fazer um com o outro? Pois bem, no mundo espiritual é a mesma coisa. Ele chegou lá, seja bem-vindo, viu que era um trabalhador, seja bem-vindo, aqui é um grupo, e resumiu o que acontecia ali. E ele foi a fim de estudar. Ele fez os apontamentos dele e agora vai fazer as observações junto aos médiuns. Entenderam, né? Vamos lá então. A gente vai lendo, a gente vai cada vez mais compreendendo, resumindo, É o esforço de cada dia, de se ler, de se estudar. Acompanhando-lhe os argumentos ali, com admiração, mantive-me silencioso, mas Calderaro indagou cortês, após inteirar-se das ocorrências. E como vai no desenvolvimento de seus elevados propósitos? Perguntou ao espírito. É como aqui, está o altivo junto a gente, junto a nós todos, os nossos guias. Tem um responsável, o altivo é responsável pela casa. Tem outros espíritos guias aqui também. Então ele vai falar lá para os seus alunos, vamos colocar assim. Aí é como se perguntasse aqui para o altivo sobre nós. Como é que vai o desenvolvimento de seus elevados propósitos? Responde ele. Dificilmente, informou o interpelado, os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de moldes a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado
por terminologia clássica e nem me abalançaria a oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Então, ali o propósito é um pouquinho diferente do nosso aqui, tem muito mais coisas aqui. Por exemplo, aqui a gente precisa divulgar a doutrina. Então, olha como esse benfeitor, benfeitor é bom, senão seria uma redundância, né? É um benfeitor. Ele diz: desejo tão somente praticar o bem. Entretanto, ainda não lhe ouvi nos apelos por intermédio de Eulália? Perguntou o meu instrutor. Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. Então vou dizer uma coisa para vocês. Aqui é a mesma coisa, tá? Nem todos acreditam naquilo que o médium está passando. A gente vem insistindo. São mensagens quase que repetitivas, mas a gente só aprende assim. A gente só fixa o conceito assim. Mas nem por quê? Porque nem todos atendem, nem todos entendem, nem todos assimilam e alguns duvidam. Duvidam. Esse é o que é o problema, o duvidar. Vamos lá. Eu aprendi, eu estava brincando no outro dia, brincando não, falei para aqui, vou falar em público, a fazer aterragem. Você fez lá um salto de emergência na escola, não foi? Aqueles 5 pontos. Olha, aquilo é ensinado exaustivamente. E como eu fiz lá no outro também, olha, acho que daqui a 5 encarnações eu vou saber aquilo automaticamente. Repetindo a mesma coisa, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. Você aprende. Então a gente vai repetindo, assimilando até fixar aquele conceito, aí você não esquece mais. Aquilo passa a fazer parte de você. Por isso, as mensagens vão sendo ali repetitivas. Lá a palestra pelo meio, quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar, não, lá não ia, por isso que ficou sem sentido, né? Uma palavrinha, né? Ia a palestra pelo meio, quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegara um minuto aprazado, poderia acercar-se da médium. Aproximamo-nos do grupo de amigos imersos em profunda concentração. Enquanto o novo conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal, Calderaro observou-me. Repara o conjunto. Já fiz meus apontamentos. Com exceção de 3 pessoas, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Todos, vou ler de novo. Repara o conjunto. Já fiz meus apontamentos. Com exceção de 3 pessoas, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Todos estes se encontram na posição de médiuns pela passividade que demonstram. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Olha que coisa interessante. De 11 médiuns, 8 estavam em condições receptivas, 3 estavam fora. Dos 8, tinha uma que mais apresentava condições para comunicação, não é?
E mesmo assim, o espírito não estava encontrando nela condições favoráveis. Por isso que o médium tem que se preparar. O médium precisa se preparar. Cada vez mais. Esse preparo, esse aperfeiçoamento, ele é constante, é para a vida toda. É para a vida toda. A gente vai se aprimorando. Aí vamos lá. Ela não é capaz, não é que? Ué. No entanto, nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele por todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Eu vou dar uma paradinha aqui. Então, olha só, o espírito estava vibrando aqui e o médium estava vibrando aqui. Então, o médium não conseguiu se elevar mais para haver uma conexão total. Então, faltava ligação do perispírito do médium com o espírito. Leon Denis que fala disso. Ele fala que o médium, ele tem que vibrar, elevar a sua vibração. Se ele vibra em 500 e o espírito em 1500, ele tem que fazer um esforço para ir a 1000 e o espírito vai descer também 500 para chegar a 1000 e os dois entrarem em sintonia. Vocês imaginem, e ele falou aqui os cabedais do conhecimento científico que o médico vai passar, o médium não alcança. Vocês imaginem o doutor Bezerra de Menezes vai dar uma comunicação lá para o Pajé, na tribo dos Tchucarramães, no Xingu. Tem uma tribo lá chamada Tchucarramães. Ticão, é mais fácil falar, né? Lá no Ticão. E o doutor Bezerra de Menezes vai falar. O índio não vai ter alcance para entender, compreender a linguagem dele. O que o índio vai compreender, o máximo que o doutor Bezerra pode dizer para ele ali, ó, tem aquela árvore lá que cura a ferida. O máximo que ele pode dizer, em termos de medicina, é sobre as ervas, as árvores que estão em torno dele ali. Ele não pode falar sequer de um antibiótico. O índio, ele não sabe o que é um antibiótico. Então, ele vai falar de acordo com o entendimento do índio. E por mais que o índio, lá, o pajé, se eleve, ele não vai alcançar a mente do doutor Bezerra. É isso que ele está dizendo aqui. Então, o médium precisa se elevar em tudo, em conhecimento. O espírito pode sobrepujar isso? Pode. Ele vai ter um trabalho muito grande, ele pode sobrepujar. Porém, o índio, mesmo assim, não vai entender determinadas coisas, porque não é do comum da vida deles. Então, vamos pegar aqui um exemplo, aquele exemplo que o altivo sempre nos deu. Ele trabalhava com o doutor Herman, atendendo aquela multidão de pessoas e entregando remédio. E o que o altivo fazia? O doutor Herman falou, você está ficando para trás, hein? Você tem que estudar. Está saindo remédio novo. Então o que o altivo passou a fazer? A decorar a bula de remédio, a estudar a bula de remédio.
A Adilane, eu já falei isso para ela. Ela sabe mais de remédio do que muitos de nós aqui. Ela já sabe. Você fala do remédio, ela tem esse remédio sim, esse remédio serve para isso. Por quê? Lá na farmácia tem os remédios e ela vai lendo bula. Ela vai lendo. Aí facilita o espírito passar o remédio para alguém. Ah, isso é curandeirismo, vocês vão dizer, isso é proibido. Sim, mas tem que ter sempre um médico por perto para o médico aprovar. Tem que ter. Então, mas o médium, ele tem que fazer esforço. O médium precisa ler, colocar esse conteúdo na cabeça aqui, para que ele dê uma mensagem. Vocês vejam uma mensagem que o altivo dava, né? Que coisa bonita, não é? Agora, ele era intelectualizado. Ele era intelectualizado. E estudioso da doutrina. Ele tinha muito conteúdo. Era fácil. Ó, tem um livro aqui que vai acabar o Mundo Maior. Acho que tem mais uma ou duas obras. A gente vai ter que entrar no mecanismo da mediunidade. Para mim, é um livro difícil. Eu chego aqui, como são muitas aulas, eu pego aqui na hora e vou dando a aula, vou compreendendo. Quando chegar no mecanismo, eu vou ter que estudar antes. Eu vou ter que dar uma leitura antes, senão eu vou passar vergonha. Aí eu tenho que dar uma lida antes, procurar entender, são palavras fora do nosso cotidiano, do nosso vocabulário cotidiano, é uma linguagem técnica que eu não domino, que eu não sei. Então eu tenho que estudar. Aí vocês vejam a capacidade do médico, eu já disse para vocês também. O altivo estava dando aula e o doutor André Luiz do lado dele, nas aulas lá do CELD. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma, além de outros fatores, um dos fatores é esse. Se o altivo se faz presente, ele é o diretor da casa, ele convidou os amigos dele, então o André Luiz também está presente, o Chico, a Dona Ivone estão presentes. Então ele escutava o André Luiz, presta atenção, não foi isso que eu disse, lê de novo. Para o André Luiz dar um puxão de orelha no altivo, imagine a minha orelha, que eu não, ainda bem que eu não escuto, né? Essa daqui é a orelha vermelha. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele falou comigo, acabou a aula, Nilton, como é que foi a aula? A humildade do altivo. Não, foi bom, altivo, mas às vezes eu também me preocupo. Como é que foi? Foi tudo bem? Foi boa? Para ver se eu consegui transmitir, não vai vaidade nenhuma. É só para saber se o conteúdo foi alcançado por vocês. Então ele humildemente chegava, Nilton, como é que foi aí a aula? Não, foi boa, a aula dele sempre era boa, tinha muito conhecimento. Hoje o André Luiz me chamou muita atenção. Toda hora ele me chamava atenção. Presta atenção, você está com a cabeça onde? Não foi isso que eu escrevi, lê de novo. Aí eu achei aquilo interessante. Por que o altivo falou aquilo comigo? Talvez, ou certamente, me preparando para um futuro. Para um futuro como esse de hoje. Ele me deu um livro de presente do Chico, que eu li na época. Eu falei, não sei por que o altivo me deu esse livro. Eu guardei o livro. Eu li uma segunda vez, falei, foi o altivo que me deu, deve ser bom. Não, o livro era bom. Mas quando eu li agora, como diretor da Casa Espírita, eu olhei com outros olhos. E eu vi como aquele livro é importante para mim. Então, olha a visão do altivo, lá na frente, ó, a visão do médium. Aí vai ter que trabalhar, vai coordenar um trabalho na Casa Espírita, ele precisa saber dessas coisas. Essa semana mesmo, ele falou uma coisa para mim, que eu prestei atenção e achei muito pertinente, muito pertinente. Eu não vou dizer para vocês o que é, não. Ele falou foi bem pertinente. E o que ele falou num tom amoroso, um tom fraternal, que o altivo era assim, né? Tranquilo para falar. Na verdade, ele estava me alertando para que eu te prestasse atenção, para que eu não me aborrecesse. Só que eu me aborreci.
eu não prestei atenção. E depois que a situação passou, eu me lembrei do que ele falou. Falei, putz, como que a gente tem que aprender? Então, de modo geral, todos nós estamos num processo de aprendizado. Às vezes, em níveis diferentes, mas num processo de aprendizado. Vocês, eu, está aqui a Raine. Está num processo de aprendizado. Algo que alguns de vocês já superaram, ela precisa superar. Algo que eu já superei, vocês precisam superar. Algo que eu preciso entender, às vezes vocês já entenderam e eu não. Então, mas na verdade, todos nós estamos num processo de aprendizado. Mesmo em níveis diferentes. Assim como o altivo sempre teve num processo de aprendizado. Porque a mediunidade, ela é dinâmica. Ela evolui. Quanto mais você se dedicar, mais você transmite melhor as mensagens. Entenderam isso? É isso que ele está dizendo aqui. Agora vamos ver aqui o processo do animismo, que é muito interessante. Que ele vai dizer. Anota as particularidades do serviço. Disse-me Calderaro com significativa inflexão de voz. Aqui, não é aqui que eu estou? Não é aqui? Página 131. Não é aí que eu estou? Estou na 130 ainda? A Eulália manifestou ali? Vocês são muito mole. Vamos lá. Eulália manifesta, contudo, um grande poder. Ah, sim, era aqui mesmo. Vamos lá de novo. Tá, não se liga, vou lá de cima. Vou voltar aqui na outra página e vou direto. No entanto, na 129, na última linha ali, penúltima. No entanto, o nosso amigo médico não me encontra em sua organização psicofônica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele por todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Ficou bem entendido agora, não ficou? Bom, Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. Então, olha aí, a boa vontade criadora. Primeira coisa, boa vontade. A gente sempre tem que vir para o trabalho com alegria. A Cidinha, já na mediunidade, desde criança, né? Era uma senhora, um médium extraordinário, ela sempre falava, sempre, repetia sempre, vocês têm que ter alegria em trabalhar, tem que vir para o trabalho com alegria. E isso facilita muito a ação dos espíritos sobre nós. A alegria, o entusiasmo é a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Este, a seu turno, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido, em face das circunstâncias, a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se com Eulália para mensagem precisa, usando também a seu turno a boa vontade. Então, olha só, a boa vontade de Eulália, a boa vontade dele.
Ele não ia poder usar termos técnicos. Mas vamos ver o que eu posso fazer aqui. Essa é a posição dele, vendo a boa vontade de Eulália. E adotando esta forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdade, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. Então, nós somos diferentes experiências. Por que nós somos uma individualidade única? Porque são milhares de experiências, milhares de encarnações. Podemos ter a mesma faculdade mediúnica, mas o espírito vai encontrar diferentemente recursos em nossas mentes para ele poder se manifestar. Por isso que ninguém é igual a ninguém. O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu. Não nos esqueçamos de que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Pulei de novo? Não. Eulália, depois de Eulália, para a mensagem precisa, usando também a seu turno. É antes ainda? Eu parei aqui. Mas vocês são mole demais. Vamos lá. Cadê? Vou lendo aqui, desejo o anima. É a porta mais importante, vou mais em cima, pela qual se entenderá com o médico desencarnado. É a boa vontade de cada lado, né? Este é seu turno para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido, em face das circunstâncias, a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se como Eulália para a mensagem precisa, usando também a seu turno a boa vontade. E adotando esta forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. Tá? Eu tinha lido, hein? O instrutor silenciou por um momento, né? O instrutor silenciou por momentos e prosseguiu. Não nos esqueçamos de que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases de seu projeto, nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Num terreno de atividades definidas deste particular, poderíamos agir à vontade. Aqui não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência. Compreendendo, pois, que todos os recursos cumpre serem aproveitados no êxito da louvável edificação, nenhum de nós intervirá perturbando ou consumindo tempo. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante, que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Entenderam, né? Então é um aparelho, eu estou aqui usando o microfone, o médio é o microfone. Mas o meu microfone às vezes aqui está com... não é? Às vezes fica mudo, né? Mas é o que eu tenho.
O que o altivo tem sou eu aqui, por enquanto. Não tem, quando tiver uma coisa melhor, ele bota aqui no meu lugar, né? Mas não tem tu, vai tu mesmo. Nesse instante, indicou-me o colega que, de pé, junto de Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço por derruir a natural muralha entre nossa esfera e o campo da matéria densa. Anota as particularidades do serviço, disse-me Calderaro com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incendiam em 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo, no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva. Na tela animada da concentração de energias mentais, cada irmão recebia o influxo sugestivo que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Então ele vai fixando ali na mente de todos eles a mesma receptividade, né? A mesma ideia. E vamos ver como é que eles vão receber. Ao receberem a emissão de forças do trabalho do bem, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa, que com ele tratava relações. Outro abrigou o pensamento de simpatia para com os doentes desamparados. 2 senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. E uma velhinha acudiu à ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre a piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Olha só, cada um interpretou de uma forma. Está entendendo, Diogo? Hã? É o pensamento do médium, aqui é o pensamento do médium. Eles estão retratando o pensamento do espírito. O espírito está pensando uma coisa. Ao receber a emissão de forças do trabalhador do bem, cada um interpretou esse pensamento dele de uma maneira. Olha, se a Dona Ivone, se o Dr. Bezerra dá uma mensagem através da Dona Ivone, a mesma mensagem dada através do Divaldo, ambos vão perceber essa mensagem, vão ouvir, vão passar a mensagem, mas vão usar o cérebro deles. É o que vai interpretar. O médium é sempre um intérprete. Ele é sempre um intérprete. Quanto mais preparado ele for, mais fidedigno a mensagem ele será. É como a luz do sol. A luz do sol é uma só. Se o vidro é branco, ela entra clara. Se botar um vidro âmbar, a cor vai passar para cá âmbar, a gente vai ver o âmbar. Se colocar um vidro vermelho, o raio solar vai penetrar vermelho, não é? Nós somos como um filtro. O espírito tem uma ideia só e o médium interpreta essa ideia. Entendeu? Está entendendo, Rainer? Não? Tá bom, depois eu vou te explicar. Vamos lá. Na outra página, né? A gente vai ter que parar, mas vamos mais um pouquinho aqui para não perder a ideia. Examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. 2 delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica e a outra, uma senhora na idade provecta,
retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas, que supunha imperiosas e inadiáveis, mesmo ali num círculo de oração onde devera beneficiar-se com a paz. Deveria se beneficiar com a paz. Então vocês vão vendo aí. Duas senhoras estavam com a cabeça em outro lugar. O espírito estava dando a mensagem, uma estava com a cabeça em casa. Pô, tinha que estar em casa, tem que as coisas para resolver em casa. E a outra, pô, perdi o cinema, o que eu estou fazendo aqui? Mas não é assim. A cabeça voa. Às vezes eu estou falando aqui, eu olho algumas pessoas aí com um olhar distante, estão olhando para mim e não estão nem me vendo, porque estão lá não sei aonde passeando. Então no trabalho mediúnico é a mesma coisa. Se o médium não se concentrar, não estiver preparado para receber a mensagem, ele não vai entender nada, porque a cabeça está longe. Tá vendo? Foi chamada a atenção, foi e voltou, né? Ó, eu li aqui um pedaço, eu estava lendo, foi 2 frases, eu não sei o que eu li, porque eu pensei aqui em outra situação, porque o telefone está no meu bolso aqui, tá no vibracol, mas está o tempo todo. Aí eu pensei, mas que pessoa insistente, eu não pude atender. Eu ainda abri aqui para ver quem era, para ver se era uma coisa urgente, né? Falei, não, é a mesma pessoa. Então, depois eu retorno. Então, nesse momento, eu me desliguei do que eu estava falando e li aqui. Vocês estavam me ouvindo, mas eu não entendi o que eu li. Quando eu voltar para ler de novo, é que o meu pensamento deu uma voada. Nós ainda somos assim, né? Não, eles já estão na sessão mediúnica, já estão, já estavam reunidos ali para receber a mensagem do instrutor. Vamos ver aqui, ele passou um pensamento que eles captaram dessa forma, mas vamos ver aqui. Decorrido, né? Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez, sentia-se ao seu lado, envolvia-se em seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. Decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de 2 cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados num só objetivo, a produção de uma obra elevada. Aí, agora que começou o trabalho. Ele primeiro preparou todo mundo com o pensamento, dos 11, 8 receberam o pensamento, cada um interpretando de uma forma, mas a mais preparada, que era Eulália, começou a escrever. Acompanhei a cena com interesse, mais alguns momentos, e fazia-se a leitura do pequeno texto obtido. O comunicado era vazado em forma singela, como um apelo fraternal. Meus irmãos, escrevera o emissário, que Deus vos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida à fé viva, e a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para a frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois,
a socorrer nossos amigos doentes, através de espessa noite de dor. Sofrem e choram, muita vez em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremo-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo bem. Dele receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração pelos que padecem. Fiamos em vós, em vossa dedicação à causa da bondade evangélica. A estrada será talvez difícil e fragosa. Entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos, intimorados, e que Ele nos abençoe agora e sempre. Olha a comunicação que Ele deu. Cada um percebeu ali, quem estava atento, da forma que foi expressada ali pelos 8 médiuns. E ela, que era a mais apta, a mais bem preparada, escreveu toda a mensagem. Não é? Deu para entender? Trabalho, como é que é? Interessante, né? Aí, vamos lá as observações, né? O comunicante assinou o nome e daí a alguns minutos escreveram-se os serviços espirituais da noite. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes na identificação individual. Aí você vê as observações dos amigos, dos companheiros. Vocês desculpem eu passar um minutinho, tá? Mais um minutinho a gente encerra. O comunicante assinou o nome e daí a alguns minutos encerravam-se os serviços espirituais da noite. Então, o médico assinou a mensagem, correto? Pronto. O presidente da sessão, que é o encarnado, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Aí começaram a estudar a mensagem. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índice concludente da identificação individual. Não procedia possivelmente do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois um médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. Olha só, olha a análise dos médios, né? Vocês lembram lá do início, para vocês entenderem aqui, tem que lembrar, cada um interpretou a mensagem de uma maneira e dos 11, somente uma estava preparada e ela não tinha a altura do médico. O seu perispírito não se ligaria totalmente com o do comunicante, porque a faixa vibratória dele era uma e da médium era outra. Mas ela tinha boa vontade e ele também, de boa vontade, ele fez o que pôde. Ainda disse mais: vou me isentar dos termos técnicos, porque ela não entende. É o mesmo princípio do espírito que nós falamos. O Dr. Bezerra de Menezes vai dar uma mensagem lá para o pajé. É o pajé que recebe mensagem, não é o pajé? É, lá na tribo do Ticão, lá no Xingu. O que o Dr. Bezerra vai falar através dele? Ele tem que falar das coisas dele ali. Se o Dr. Bezerra é médico, então vamos falar da medicina que tem ali na mata, das ervas, da casca de árvore, não é? Ele não pode ir além, porque o outro não vai alcançar. Ele fez isso aqui, e o que os colegas disseram? Não é um médico. O médico não faria isso, o que as pessoas comuns, como as pessoas comuns se expressam. Olha a dúvida. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Olha aí, a tese animista, isso é da cabeça da médium.
como eu já ouvi aqui algumas vezes, é que eu fico quieto. E vamos continuar, vamos continuar. É fácil. Ah, isso é da cabeça da médium. Cadê onde é que eu estou? A tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu. Falou-se extensamente de Richer e do metapsiquismo internacional. Pierre Janet, Charcot, Desrochers, Aksakov eram a cada passo traduzidos à balha. O comunicante, em nosso plano de ação, dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou: ora essa, jamais rejeitei despertar semelhantes polêmicas domésticas. Pretendemos algo diferente. Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Ele só queria que eles tivessem amor aos enfermos. E olha lá a discussão que deu. Aí você tem aqui uma médium simples, que fala do jeito dela, tem os seus trejeitos, e as pessoas vão dar a interpretação que achar que devam dar. E o espírito desce ao nível da médium, vendo a médium de boa vontade, se encaixa direitinho aqui nos nossos trabalhos. Para o outro, né, uns aceitam, outros vão dizer, isso era da cabeça dela. Animismo. E toca o barco. Hein? Toda casa é assim, né? Eu ouvia falar isso do altivo lá no Leão Denis. Eu vi pessoas antigas, ó, tudo serve aí para o comp, tá? Eu vou terminar agora com a prece. Dizerem assim, ele quando quer passar uma coisa, ele diz que é o Dr. Herman, mas isso é da cabeça dele. O altivo jamais ia fazer isso. Eu ouvi. Mas que importância tem se a mensagem é boa? Qual a importância? Eu queria ouvir muito o altivo aqui, dando as aulas dele aqui, encarnado, aqui, com a idade que fosse. A gente ia se embeber do conhecimento dele, da simplicidade dele, da humildade dele, da vibração dele. O Chico estava lá, caindo aos pedaços, no corpo, né? O corpo caindo aos pedaços. Todo mundo em cima do Chico. Todo mundo queria ficar do lado dele. Sentia a vibração dele, tinha muito magnetismo. Então vamos parar aqui. Semana que vem a gente termina, a gente pega daqui. Foi muito bom esse estudo, né? Onde que nós paramos? Calderaro. Cadê Calderaro? Ah, está aqui em cima. Calderaro sorriu sem dizer palavra. É aqui. Aí a gente lembra semana que vem que nós comentamos e vamos acabando esse capítulo aqui sobre mediunidade. Então nós estamos estudando aqui um capítulo sobre mediunidade, bem pertinente aos nossos estudos. Agradecemos ao Senhor da vida por estes momentos de estudos. Agradecemos aos guias da nossa casa, ao altivo, ao Chico, ao André Luiz, pelos estudos apresentados a todos nós. Muito obrigado. Que possamos, compreendendo a mediunidade, melhores instrumentos possamos ser nas mãos dos nossos guias. Então, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, encerramos os estudos da noite de hoje, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai acima de tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Vou ler aqui o Evangelho.